Olá, comunidade do Diário. Já faz algum tempo que acompanho o canal e hoje finalmente criei coragem para compartilhar com vocês uma das experiências mais marcantes que vivi. Decidi começar por essa porque foi a mais recente que aconteceu comigo e com a minha família. Vocês já assistiram ao filme Os Olhos do Gato? Uma das histórias mostrava um gato que ajudava uma menina porque um duende queria machucá-la e ele precisava enfrentá-lo. Depois do que aconteceu comigo, já não duvido nem por um segundo que algo assim possa realmente existir. Não faz muito tempo que minha mãe faleceu. Depois disso, minha família ficou desanimada, abatida e com uma sensação enorme de vazio. Minhas filhas sempre sonharam em ter um gatinho, então pensei em adotar um, acreditando que a companhia de um animal poderia alegrá-las um pouco. Avisei alguns conhecidos que estava procurando um filhote e poucos dias depois me levaram um. Era um gatinho bem pequeno, magrinho e frágil, mas assim que minhas filhas o viram, se apaixonaram por ele. Elas o batizaram de Derek, por conta do meme. Desde o momento em que Derek chegou, tudo mudou quase como se fosse magia. O clima da casa deixou de ser frio e pesado e voltou a ser acolhedor. Minha filha mais nova parou de ter pesadelos, enquanto a mais velha começou a ficar muito mais tranquila. Mas a minha surpresa aumentou ainda mais quando outros gatos começaram a aparecer. Alguns encontrávamos na rua, outros surgiam em um barranco perto do meu trabalho. E assim, sem percebermos, de um único gato passamos a ter 6. Hoje temos 6 gatos em casa e, sinceramente, não poderia estar mais feliz. Nós os amamos e eles, sem dúvida alguma, retribuem esse carinho. Há pouco tempo começamos a ouvir coisas estranhas. Na cozinha, copos caíam da mesa sem motivo aparente. Às vezes surgia um cheiro forte de fumaça, como algo queimando. As luzes apagavam sozinhas, também víamos sombras nos cantos da casa e pequenos insetos pretos. Para mim, esses insetos eram o sinal de que algo muito ruim estava acontecendo. Os gatos sempre se enroscavam perto de nós e ficavam olhando fixamente para o mesmo ponto. Em alguns momentos, chegavam a sibilar e miar de forma extremamente agressiva. Nunca ficávamos sem um gato por perto, porque era como se eles se revezassem para nos proteger. Há algumas noites, minha filha mais nova começou a sonhar com esses insetos. Ela dizia que criaturas escuras a devoravam e também atacavam os gatos. Sonhava que eles saíam do cabelo dela. Passava as noites sem conseguir dormir por causa do mesmo pesadelo. Mas então, esses insetos começaram a aparecer de verdade. Vocês não imaginam o desespero que foi encontrar aqueles horríveis insetos pretos na cama, nos sofás e até no banheiro. Eu passava inseticida ou os esmagava até ter certeza de que nenhum tinha sobrevivido. Mesmo assim, no dia seguinte, apareciam mais. E depois mais. Eu sabia, nós sabíamos, que aquilo não era normal. Os gatos nos protegiam durante toda a noite. Pela manhã, tudo o que eu fazia era recolher os corpos daqueles insetos espalhados pelo chão. Até que há poucos dias, acordei e não encontrei absolutamente nada. Nenhum único inseto. Eles simplesmente haviam desaparecido. Os 6 gatos estavam em cima da cama, lambendo as patas e os bigodes como se estivessem saboreando alguma coisa. Lembro que até brinquei com eles dizendo que certamente tinham roubado alguma comida da cozinha. Foi então que minha filha mais nova falou: "Não, mamãe, eles comeram o bonequinho." Achei aquilo muito curioso e perguntei: "Ah, é mesmo? Você viu isso acontecer?" Ela balançou a cabeça dizendo que sim e começou a contar. "Ontem à noite eu acordei por causa de um pesadelo. O franguinho estava deitado em cima de mim. Você e a minha irmã estavam dormindo, mas na cama da frente o Derek estava arranhando o bonequinho junto com o Titi. Ele era bem pequenininho e muito feio. Depois se escondeu atrás das coisas, mas os gatos foram atrás dele. O Derek acabou comendo ele e eu fiquei com nojo porque fazia um barulho de ossos estalando. Naquele momento fiquei completamente surpresa e assustada. Minha filha sempre teve muito medo de qualquer coisa relacionada a terror.
Nunca deixamos que ela assista filmes desse tipo, e até mesmo esses relatos só ouvimos quando ela já está dormindo. Não existe nenhuma explicação para ela ter inventado algo assim. Passei o resto do dia pensando naquilo. Mais tarde, enquanto minhas filhas assistiam televisão, subi até o quarto e examinei a cama. A colcha é escura, então realmente não havia nenhuma mancha visível. Mas havia um cheiro horrível impregnado nela. Talvez tudo isso tenha sido apenas uma coincidência. Talvez fosse somente uma infestação de insetos e o pesadelo da minha filha tenha coincidido justamente com o desaparecimento deles. Mas para ser sincera, eu não acredito nisso. Acredito que alguma coisa queria nos fazer mal. O que era exatamente, eu não sei. Também não sei se isso algum dia vai voltar a acontecer. A única coisa de que tenho certeza é que, apesar de todas as travessuras, nós vamos ficar com todos os nossos gatinhos. Boa noite, comunidade. Obrigado por me deixarem compartilhar a minha história. Todos os sábados me reúno com a minha família para ouvir os episódios da semana enquanto jogamos Uno. Isso acabou se tornando uma tradição para nós, e hoje chegou a minha vez de compartilhar a minha história. No começo eu não achava que fosse algo realmente digno de ser contado. Mas conforme vocês forem ouvindo, acredito que tive um encontro com algo que simplesmente não pode ser explicado. Há alguns meses comecei a trabalhar em uma loja de autopeças que fica a cerca de 40 minutos de caminhada da minha casa. Tanto na ida pela manhã quanto na volta à noite, preciso atravessar um trecho de aproximadamente 20 minutos por uma área completamente deserta, caminhando ao lado de uma antiga linha de trem abandonada. Eu nunca tive medo de assaltos porque, bem, as únicas pessoas capazes de cometer esse tipo de crime naquela região eu conheço desde criança. Além disso, todos respeitam muito a minha mãe, que foi professora de praticamente todos eles. Também nunca tive medo de caminhar por aquele lugar tão escuro, iluminando o caminho apenas com uma pequena lanterna de bicicleta que sempre carrego na mochila. Mas aconteceram algumas coisas que até hoje não consigo explicar. A primeira aconteceu há cerca de 2 meses, quando tivemos que ficar até tarde na loja terminando o inventário. Saí já depois da meia-noite. Me ofereceram uma carona até em casa, mas eu estava até tonto de tanto tempo que havia passado ali desde cedo. Como no dia seguinte eu não trabalharia, resolvi agradecer e dizer que iria caminhando. Não me importava em chegar mais tarde, eu só queria tomar um pouco de ar. Comecei a caminhar pela trilha que levava até os trilhos e coloquei os fones de ouvido. Estava ouvindo música, mas em um volume baixo porque, apesar de confiar nas pessoas da região, alguma coisa dentro de mim ainda ficava em alerta ao andar sozinho por ali naquele horário. Lembro que comecei a ouvir um som estranho misturado à música. Aos poucos ele foi ficando cada vez mais alto, até superar completamente o volume da própria canção. Parei a música e foi então que percebi que aquele som vinha de fora. Alguém estava murmurando. Eram várias vozes. Tudo ao meu redor estava mergulhado na escuridão. Havia mato alto, planta de espinhos, árvores por todos os lados, e não era possível enxergar quase nada além dos trilhos. A lua estava cheia, mas iluminava muito pouco. "Boa noite!" gritei. Os murmúrios se calaram por um instante. "Boa noite, está tudo bem?" Perguntei novamente, mas ninguém respondeu. Comecei a sentir algo muito estranho. Era como se tudo ao meu redor vibrasse. Como se uma enorme pressão estivesse apertando a minha cabeça. De repente, senti um cansaço absurdo. Um cansaço tão forte que parecia impossível continuar andando. Mesmo assim, tentei seguir em frente. Acelerei o passo como pude para chegar em casa o mais rápido possível e coloquei novamente os fones de ouvido. Porém, logo os tirei outra vez porque ouvi os murmúrios de novo. Só que agora eles estavam se movendo. As vozes vinham de alguns metros além dos trilhos, caminhando atrás de mim pelo meio do matagal. Eram perfeitamente nítidas.
pareciam 3 ou 4 mulheres caminhando exatamente no mesmo ritmo que eu. O que mais me marcou foi o silêncio. Naquela noite não se ouvia absolutamente nada. Nem grilos, nem qualquer outro animal. Apenas aquelas vozes. Ao longe avistei uma pequena fogueira ao lado da ferrovia. Acelerei para alcançá-la. Havia 3 pessoas sentadas ao redor do fogo. Eu as reconheci. Eram 3 rapazes em situação de rua que costumavam ficar abrigados naquela região. Assim que cheguei até eles, perguntaram se estava tudo bem. Foi então que percebi que eu estava completamente encharcado de suor e nem tinha notado isso. Naquele momento tive certeza de que não era coisa da minha cabeça. Os 3 ficaram em silêncio, olharam na direção do matagal e perguntaram que barulho era aquele que vinha atrás de mim. Respondi que não fazia ideia. Eles apagaram rapidamente a fogueira jogando terra sobre ela. 2 deles começaram a caminhar comigo pelos trilhos. Hoje não é um bom dia para ficarmos aqui. Vamos encontrar outro lugar para dormir perto do parque. O terceiro ficou para trás, recolhendo seus poucos pertences que estavam sobre um cobertor. Os outros gritavam para que ele se apressasse. Enquanto caminhávamos, os murmúrios continuavam próximos de nós. Mas de repente começaram a se afastar. Era como se estivessem voltando justamente para onde aquele rapaz ainda estava. Nós 3 paramos juntos. Então ouvimos o grito dele. Logo depois o vimos correndo desesperado pela escuridão dos trilhos na nossa direção. "São bruxas! São bruxas! São bruxas!" Era só isso que ele conseguia gritar. Tentamos correr até a primeira saída da ferrovia em direção ao nosso bairro. Eu, de repente, recuperei todas as minhas forças. Quando finalmente chegamos sob a luz de um poste, paramos para descansar e perguntamos ao rapaz o que exatamente ele tinha visto. Não sei. A descrição que ele fez era exatamente a de uma bruxa, como as dos contos antigos. Não sei se acredito totalmente nele, porque nunca imaginei uma bruxa vestida daquele jeito. Toda de preto, usando um chapéu pontudo. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais. Com o passar do tempo, fui tentando esquecer aquilo e nunca mais voltei para casa tão tarde. E quando escurecia, eu evitava passar pelo trecho da linha do trem onde ouvi aqueles murmúrios pela primeira vez naquela noite. Mas desde então, algumas pessoas mais velhas daqui começaram a conversar comigo. Elas contam antigas histórias sobre bruxas que apareciam justamente pela linha do trem. Histórias de encontros que, segundo elas, não aconteciam havia décadas. Ninguém entende por que elas teriam voltado. Nem por que alguém voltaria a falar de bruxas por aqui, justamente agora que quase ninguém mais acredita nelas. E sabem qual é a parte mais estranha de tudo isso? Os rapazes que viviam perto da ferrovia nunca mais voltaram para lá. Mas muitas vezes, quando acordo antes do amanhecer, ainda é possível ver luzes e principalmente colunas de fumaça vindo do morro naquela direção. É como se houvesse fogueiras acesas todas as noites, que sempre se apagam pouco antes de o sol nascer. Esse é meu relato pessoal do diário. Uma colega do 5º semestre conseguiu um patrocínio que nos ajudou a fazer um intercâmbio de um ano inteiro em outra universidade. Os melhores destinos acabaram antes mesmo de conseguirmos a autorização dos nossos pais. No fim, só restaram vagas que ninguém quis escolher. Uma universidade na Argentina e outra na Polônia. Praticamente todos os meus amigos e eu tínhamos média suficiente para conseguir a bolsa. Eu tinha certeza de que iríamos todos juntos para a Europa. Havíamos combinado isso para que a viagem fosse a experiência das nossas vidas, apoiando uns aos outros em um país completamente desconhecido. Quando nos entregaram os documentos, descobri a surpresa. Todos haviam escolhido ir para a Argentina. Eu e a Fátima ficamos sozinhos com a opção da Polônia. Até hoje não sei se foi uma brincadeira de mau gosto, algum acordo pelas nossas costas, ou simplesmente porque não gostavam de nós. Mesmo assim, nunca nos arrependemos da escolha.
Nossa estadia por lá, os 2 semestres, as aulas, as amizades e os lugares que visitamos pela Europa foram simplesmente maravilhosos. O problema começou uma semana antes de voltarmos. Já tínhamos a data do voo marcada e as passagens compradas. Eram nossos últimos dias na Europa. A Fátima queria passear a qualquer custo para se despedir da cidade, mas eu comecei a sentir umas pontadas estranhas na barriga. Não dei muita importância. Imaginei que fosse apenas uma indigestão passageira, ou, quem sabe, o nervosismo por saber que a viagem estava chegando ao fim e já era hora de arrumar as malas. Com o passar dos dias, o mal-estar não desapareceu. Pelo contrário, foi mudando. Tudo começou com uma dor difusa na boca do estômago, um incômodo que tirou completamente o meu apetite e me deixou enjoado, como se houvesse alguma coisa presa dentro de mim que não queria subir nem descer. No dia do voo, quando acordei pela manhã, aquele incômodo havia se deslocado com uma precisão assustadora para a parte inferior direita do abdômen. A dor ficou aguda e queimava por dentro. Cada passo que eu dava, cada vez que tentava me endireitar ou quando a van passava por algum buraco na estrada, eu sentia uma fisgada intensa, como se estivessem cravando um enorme espeto de gelo nas minhas entranhas. Meu abdômen começou a ficar duro, rígido ao toque, e um suor frio escorria pela minha testa. O enjoo ficou tão forte que eu mal conseguia engolir a própria saliva. Mesmo assim, suportava tudo cerrando os dentes e repetindo para mim mesmo que era apenas nervosismo por causa do aeroporto. Assim que eu estivesse sentado no avião, tudo passaria. Mesmo naquele estado, seguimos de van junto com outros estudantes de intercâmbio que também voltariam para seus países. Quando chegamos ao setor de imigração, a pessoa no balcão olhou para o meu rosto e percebeu imediatamente que havia algo muito errado. O suor frio escorria pelo meu pescoço. Eu mal conseguia me manter em pé e a dor no lado direito do abdômen queimava de um jeito insuportável. Não me deixaram embarcar. O avião partiu e a Fátima teve que seguir viagem sozinha. Não fazia sentido ela perder o voo por minha causa. Colocaram-me em uma ambulância e me levaram para um primeiro hospital. Assim que conferiram meus documentos, disseram de forma categórica que não aceitavam o meu seguro de saúde e que eu deveria ser levado para outro lugar. Eu sabia que o seguro estudantil ainda estava válido, mas ninguém parecia se importar. Da ambulância fui transferido para um pequeno avião de resgate e voamos para um lugar que até hoje não faço ideia de onde era. Enquanto o motor zumbia no ar, a única coisa que passava pela minha cabeça eram as dívidas que começavam a se acumular. Eu só conseguia pensar na fortuna que iriam me cobrar e em como acabaria preso para sempre na Polônia, sem condições de pagar sequer um dia daquela internação. Pousamos perto das montanhas. Levaram-me para um lugar que não parecia um hospital público, mas sim uma clínica particular encravada entre pinheiros e envolta pela neblina. Eu estava decidido a dizer que não queria ficar ali, que me deixassem ir embora, mas os enfermeiros repetiam o tempo todo em um inglês bastante limitado, para que eu não me preocupasse porque tudo ficaria bem. Nem sequer pediram autorização de algum familiar. Em questão de minutos, eu já estava sendo levado às pressas para o centro cirúrgico. Menos de 3 horas depois, despertei em uma sala de recuperação, ainda atordoado pela anestesia e com a boca completamente seca. Ao lado da cama me aguardava um homem de óculos e terno escuro, acompanhado pelo médico, por uma enfermeira e por uma jovem paraguaia que a clínica havia conseguido para servir de intérprete. O homem de óculos foi direto ao assunto. Disse que a cirurgia, o transporte aéreo e a internação somavam o equivalente a $45.000. Era uma quantia absurda, muito mais dinheiro do que eu jamais havia visto reunido em toda a minha vida. Querendo que a terra se abrisse e me engolisse, falei para a intérprete que eu não tinha aquele dinheiro, que contava apenas com o seguro básico oferecido pela universidade. Assim que a jovem traduziu minhas palavras, a expressão de todos mudou imediatamente. Toda a cordialidade da equipe desapareceu em um instante. O homem de óculos ordenou de maneira seca que ela não dissesse mais nenhuma palavra para mim e começou a discutir com o médico em um tom alto e agressivo. Sem me dar qualquer explicação, soltaram a maca dos equipamentos e me empurraram com violência por um corredor comprido, direto para um elevador grande de metal.
Levaram-me para o subsolo. Quando as portas se abriram, o ar mudou completamente. O lugar cheirava a umidade e poeira. Conduziram-me pelas entranhas do prédio, atravessando uma parte do hospital que claramente estava abandonada havia décadas. Paredes de concreto úmidas, tubulações enferrujadas pingando sobre o chão e tetos dos quais pendiam pedaços de um isolante cinza. Parecia um material antigo, daqueles que foram proibidos por serem extremamente perigosos e que ali embaixo simplesmente haviam sido abandonados à própria sorte. Levaram-me para uma ala mergulhada na mais completa escuridão. Era como uma sepultura. Eu era o único paciente naquele lugar. Em um canto, pendurada no teto, uma velha televisão de tubo emitia apenas uma luz estática, completamente sem som. Quando posicionaram minha maca junto à parede, percebi algo que me deixou completamente paralisado. A estrutura da cama, tanto na cabeceira quanto na parte dos pés, possuía argolas de couro perfeitamente posicionadas para imobilizar um paciente. Passei 3 horas em absoluto silêncio e na escuridão, tendo como única companhia o brilho da televisão, que exibia apenas a estática branca. De repente, as portas metálicas se abriram. Uma enfermeira entrou. Sem trocar uma única palavra comigo, aproximou-se da cama, colocou um oxímetro no meu dedo e tratou de apertar as correias de couro, deixando minhas mãos e meus pés completamente presos. Como se chama este hospital? Exigi em inglês, tentando impedir que minha voz tremesse. Assim que eu colocar os pés no meu país, vou processar vocês na Corte Internacional. No instante em que a enfermeira percebeu que eu não iria me calar, sua expressão esfriou completamente. Ela enfiou a mão no bolso, pegou meu celular e o escondeu dentro do avental. O controle remoto da televisão estava sobre uma prateleira acima da minha cabeça. A enfermeira esticou o braço, apertou alguns botões e a estática da tela foi substituída pela imagem distorcida de uma fita de vídeo. No primeiro vídeo apareciam 2 homens fortes e um médico usando um gorro cirúrgico vermelho vivo. O que aquele médico fazia com as pessoas deitadas na mesa era simplesmente horrível. Eram procedimentos brutais, realizados sem anestesia, que reviraram meu estômago imediatamente. O segundo vídeo mostrava uma câmera fixa, como se alguém estivesse espionando um rapaz que acabava de sair da escola. Poucos segundos depois, um homem se aproximava por trás e o arrastava à força para dentro de uma van. As imagens seguintes mostravam exatamente a mesma ala onde eu estava. O rapaz aparecia preso naquela mesma maca enquanto o cirurgião do gorro vermelho realizava experimentos com ele, submetendo-o a torturas sistemáticas e completamente desumanas. "Por que diabos estão me mostrando isso?" gritei. O terceiro vídeo começou em um lugar que reconheci imediatamente: o aeroporto. No início, eu não entendia o que estava vendo. Então meu sangue gelou. A câmera estava me seguindo. Era eu caminhando, cambaleando por causa da dor da apendicite, enquanto alguém me filmava discretamente por trás, em meio à multidão. O restante eu não assisti. Não quis assistir. Entrei em completo desespero. Comecei a hiperventilar e a me debater contra as tiras de couro que machucavam meus pulsos. Foi nesse momento que as portas da sala se abriram de uma vez. A enfermeira entrou empurrando um carrinho de metal repleto de instrumentos médicos exatamente iguais aos que eu havia acabado de ver nos vídeos. Logo atrás dela, caminhando lentamente em meio à penumbra, surgiu o médico do gorro vermelho. Ele pegou um instrumento metálico da bandeja. Tomado por um desespero absoluto, comecei a me jogar contra a cama com toda a força, puxando as correias de couro na tentativa de arrebentá-las ou até quebrar meus próprios pulsos, se fosse preciso. Sentia uma dor intensa queimando no abdômen. Tinha a impressão de que os pontos da apendicectomia iriam se romper a qualquer instante. A enfermeira se lançou sobre mim e pressionou a ferida com força para impedir que ela se abrisse. A dor foi tão insuportável que o monitor cardíaco começou a emitir um apito frenético, como se fosse explodir. A próxima coisa que senti foi uma forte picada no braço, exatamente igual à sensação de quando tiram sangue. De repente, tudo ficou completamente imóvel. As luzes do teto se acenderam de uma só vez, iluminando cada canto daquele porão.
Das sombras da ala, onde eu nem sequer havia percebido que havia mais alguém, começaram a surgir outras pessoas. Naquele instante, senti a enfermeira aliviar a pressão sobre meu abdômen, enquanto apertava um torniquete em meu braço. Ela estava terminando de encher uma bolsa de sangue que já pendia pesada ao lado da maca. A jovem paraguaia que havia servido de intérprete aproximou-se e falou comigo em voz calma. Ela explicou que, como aquele hospital não aceitava o seguro oferecido pela universidade e o valor da cirurgia, do transporte aéreo e da internação era astronômico, uma pessoa havia se oferecido para quitar minha dívida. Isso desde que recebesse algo em troca. Naquele momento, entrou na ala uma mulher alta, de pele absurdamente branca e extremamente magra. Sem dizer uma única palavra, o médico entregou a ela a bolsa contendo o meu sangue, ainda quente. A mulher segurou a bolsa com as duas mãos, a levou diretamente à boca e bebeu todo o conteúdo de uma única vez. Antes de ir embora, a intérprete se inclinou em minha direção e revelou o segredo. Aquela mulher pagava fortunas por sangue carregado de adrenalina pura, produzida apenas quando o corpo humano acredita, com todas as fibras do seu ser, que está prestes a morrer. Depois apontou para a televisão e, com um sorriso frio, acrescentou que todas as fitas que eu havia assistido eram apenas encenações gravadas anteriormente. Ninguém iria me matar. Ninguém pretendia me causar qualquer dano físico. Eles só precisavam que eu acreditasse, sem a menor dúvida, que aquilo realmente iria acontecer. Naquela mesma tarde, colocaram-me novamente na pequena aeronave que retornava ao aeroporto. Quando chegamos ao terminal, devolveram meu celular e me entregaram uma nova passagem para que eu pudesse finalmente embarcar de volta para casa. Quando reencontrei meus pais, fui completamente incapaz de contar o que havia acontecido comigo desde o momento em que o primeiro hospital recusou o meu seguro. Também não havia como provar qualquer coisa. Não fiquei com nenhuma evidência. Não me entregaram um único documento. Jamais descobri o nome daquela clínica, nem a localização exata daquele lugar perdido entre as montanhas. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Saudações diário e pessoas que me ouvem. Meu nome é Elisama e sou de São Luís, no Maranhão. Há pouco tempo comecei a ouvir as histórias de vocês no YouTube e resolvi enviar este relato que marcou minha infância quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Foi a primeira vez na minha vida em que vivi algo que só consigo descrever como paranormal. Tudo começou em uma tarde em que minha mãe voltava do trabalho para casa. Enquanto caminhava pela rua, ela encontrou um objeto estranho jogado no chão. Segundo me contou mais tarde, parecia uma espécie de graveto ou pequena vara que tinha várias campainhas amarradas ao redor. Como imaginou que fosse apenas um brinquedo inofensivo, decidiu recolhê-lo e levá-lo para mim quando chegou em casa. A partir daquele momento, eu me apeguei muito àquele objeto. Não queria largá-lo por nada. Passava horas e horas brincando com ele e fazendo as campainhas tocarem o tempo todo. No entanto, não demorou muito para que minha mãe começasse a perceber algumas mudanças estranhas no meu comportamento. De repente, comecei a falar sozinha constantemente, como se estivesse conversando com alguém invisível. Toda vez que minha mãe me perguntava com quem eu estava falando, eu sempre respondia a mesma coisa. No início, ela acreditou que se tratava apenas de uma amiga imaginária, algo normal para uma criança pequena. Mas, aos poucos, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Anos depois, minha mãe me contou que em várias ocasiões ia verificar como eu estava durante a madrugada, geralmente entre 3 e 4 horas da manhã. Ali me encontrava acordada sentada sobre o colchão, cercada pelos meus bichos de pelúcia organizados em forma de círculo. O mais estranho era que sempre havia um espaço vazio diante deles. Quando minha mãe perguntava por que estavam arrumados daquela maneira, eu respondia que aquele espaço era onde minha amiga se sentava. Assim se passou aproximadamente um mês, até que um dia minha mãe percebeu que eu tinha vários arranhões e pequenos hematomas nos braços. Assustada, ela me perguntou o que havia acontecido e eu respondi com toda a tranquilidade. É que a menina ficou brava porque eu não quis brincar com ela.
Depois disso, as coisas pioraram. Dentro de casa começaram a acontecer situações bastante estranhas. Alguns objetos apareciam em lugares diferentes sem que ninguém os tivesse movido. Além disso, meu irmão mais novo, que naquela época tinha apenas 3 anos, começou a chorar desesperadamente do nada. Eu sei que isso pode parecer normal se tratando de uma criança pequena, mas minha mãe sempre dizia que aqueles choros eram diferentes. Soavam mais como gritos de terror do que como simples choros, como se ele estivesse vendo algo horrível bem diante dele. Conforme os dias passavam, eu também comecei a aparecer com mais arranhões e hematomas pelo corpo, especialmente nos braços e nas pernas. Eles ficavam cada vez mais evidentes e profundos. Segundo me lembro, aquela menina dizia constantemente que queria que eu fosse com ela para um lugar onde poderíamos brincar juntas o tempo todo. Eu sempre recusava e toda vez que fazia isso ela reagia me machucando. O mais estranho é que eu nunca contei essas outras agressões à minha mãe. Além disso, comecei a acordar quase todas as noites durante a madrugada. Em muitas dessas ocasiões, eu despertava gritando desesperadamente, como se tivesse acabado de ter o pior pesadelo imaginável. Porém, quando minha mãe tentava me perguntar o que eu tinha sonhado, eu não conseguia me lembrar de absolutamente nada. Todas essas situações continuaram por aproximadamente 3 meses, até que minha mãe, desesperada para encontrar alguma explicação ou solução, decidiu chamar o pastor da igreja que frequentávamos para ir até nossa casa e abençoá-la. Quando ele chegou, começou a fazer orações em voz alta por todos os cômodos. Depois de ouvir tudo o que estava acontecendo, ele nos perguntou se recentemente havíamos levado para casa algum objeto estranho ou incomum. Foi então que minha mãe se lembrou da pequena peça com campainhas que havia encontrado na rua, a mesma que eu carregava para todos os lugares havia meses. Ela foi até meu quarto, pegou o objeto e o mostrou ao pastor. Segundo minha mãe, a expressão daquele homem mudou completamente no momento em que viu aquilo. Imediatamente ele explicou que aquilo não era um brinquedo e tampouco uma simples decoração. Segundo ele, esse tipo de objeto era utilizado em rituais relacionados a práticas de xamanismo, supostamente para invocar espíritos ou entidades obscuras. No entanto, também admitiu que muitas vezes esses objetos eram usados em trabalhos de bruxaria com intenções muito mais macabras. Por essa razão, o pastor começou a suspeitar que a menina com quem eu afirmava brincar não era realmente uma amiga imaginária, mas algum tipo de entidade maligna que havia conseguido se aproximar de mim através daquele objeto. Meu nome é Manuel e isso aconteceu há alguns anos, quando comecei a trabalhar como entregador por aplicativo. Durante o dia eu tinha um emprego fixo, mas o dinheiro nem sempre era suficiente. Então, à noite, saía com a moto para fazer algumas entregas e conseguir uma renda extra. Tenho um filho pequeno e naquela época qualquer valor a mais ajudava a pagar as despesas. As roupas e todas aquelas despesas que aparecem de repente quando se tem uma família. Minha rotina era bastante simples. Saía de casa entre 7 e 8 da noite, trabalhava até alcançar uma quantia que considerava suficiente, depois voltava para casa. Nunca tive interesse em ficar trabalhando até a madrugada, nem em competir com outros entregadores para fazer mais corridas. O aplicativo era apenas uma ajuda e eu procurava não deixar que ele interferisse demais no meu trabalho principal, nem no tempo que eu podia passar com meu filho. Naquela noite comecei a trabalhar mais tarde do que o normal porque precisei participar de uma reunião na escola dele. Quando terminei, ainda fiquei em dúvida se valia a pena entrar no aplicativo. Mas eu precisava completar alguns gastos da semana. Saí por volta das 8h30 e durante a primeira hora fiz 3 entregas sem nenhum problema. Pouco antes das 10 da noite, eu já pensava em voltar para casa quando apareceu um último pedido. A oferta não era ruim. Eu precisava buscar um galão de água, pão, medicamentos sem receita e mais alguns produtos em uma farmácia localizada na zona norte da cidade. A entrega estava marcada para um endereço a cerca de 10 quilômetros dali, perto das estradas rurais. Era uma distância considerável para aquele horário, mas o aplicativo oferecia um pagamento bem atrativo e pensei que seria uma compra rápida.
Aceitei porque faltava pouco para atingir a meta de ganho que eu havia estabelecido para aquela noite. Peguei os produtos, conferi se a sacola estava completa e segui as instruções do aplicativo. Os primeiros quilômetros transcorreram normalmente. Passei por avenidas bem iluminadas, cruzei por vários comércios que ainda estavam abertos, depois entrei em uma via cada vez mais vazia. Eu conhecia relativamente bem aquela parte da cidade. A poucos quilômetros das áreas urbanas começavam os terrenos amplos, os estábulos, as fazendas e as ruas de terra. Muitas propriedades não tinham números visíveis e alguns endereços apareciam marcados de forma incorreta no aplicativo. Durante o dia isso já era irritante, à noite era muito pior, porque havia caminhos completamente sem iluminação. Entradas que pareciam abandonadas e cães que surgiam da escuridão assim que ouviam o barulho de uma moto. A rota indicada pelo celular me fez sair do asfalto e entrar em uma estrada de terra. Durante vários minutos, segui sem ver nenhuma casa, apenas cercas, árvores e terrenos escuros dos dois lados da estrada. Pensei que o aplicativo pudesse ter errado o endereço, mas o marcador continuava indicando que eu estava seguindo na direção correta. Mais adiante surgiram duas construções pré-fabricadas e várias estruturas feitas de madeira e chapas metálicas. Aquilo não parecia um bairro organizado, mas sim uma propriedade grande onde, ao longo dos anos, foram sendo construídos quartos e galpões improvisados. O ponto de entrega correspondia exatamente àquele lugar. Então reduzi a velocidade e procurei uma entrada. A propriedade era cercada por uma grade de metal. No portão havia vários avisos antigos dizendo para tomar cuidado com o cachorro. Alguns avisos estavam enferrujados, outros pareciam ter sido colocados recentemente. O que mais chamou minha atenção foi uma folha branca presa com fita adesiva em uma das grades. O papel estava molhado e com as pontas dobradas, mas ainda era possível ler a mensagem. Entregador, entre sem buzinar. Fiquei alguns segundos parado diante do portão. Em qualquer outra entrega, eu teria ligado para o cliente e pedido que viesse buscar o pedido. Mas naquela região quase não havia sinal de celular. O aplicativo informava que a entrega deveria ser feita em mãos e o aviso parecia confirmar que estavam esperando por alguém. Imaginei que talvez houvesse crianças ou idosos dormindo e por isso não quisessem barulho. Abri o portão, entrei com a moto alguns metros para dentro e o fechei. A entrada estava coberta de terra, mato seco e objetos abandonados. Havia pneus, ferramentas enferrujadas, peças de eletrodomésticos, móveis quebrados e várias sacolas pretas empilhadas ao lado de um galpão. À esquerda havia um pequeno trailer decorado com luzes coloridas. Lá de dentro saía música em um volume absurdamente alto. Era uma música eletrônica repetitiva, acompanhada por flashes de luz roxa e verde que escapavam pelas janelas cobertas por cortinas. O restante do terreno permanecia quase completamente às escuras. A casa principal ficava a alguns metros mais à frente. Parecia uma construção que havia sido ampliada várias vezes, com escadas de concreto, paredes sem pintura e um telhado de chapas metálicas. Ao chegar à entrada, vi uma idosa dormindo em uma cadeira de plástico. Ela tinha um chihuahua sobre as pernas e estava coberta por um cobertor fino. Conferi o nome do pedido. O cliente se chamava Jorge. Não havia campainha, então bati levemente na porta. O cachorro acordou imediatamente e começou a latir de maneira completamente desproporcional ao seu tamanho. A mulher despertou assustada e demorou alguns segundos para entender que eu estava parado diante dela. Quando viu a sacola, começou a gritar o nome do cliente. Chamou por ele várias vezes para dentro da casa, cada vez mais alto. A maneira como ela falava parecia confusa. Em alguns momentos perguntava quem eu era, logo em seguida voltava a chamar por Jorge como se tivesse esquecido a resposta. Ninguém apareceu de imediato. A música do trailer continuava tocando e o cachorro não parava de latir. Pensei em deixar o pedido ao lado da porta, tirar uma foto e ir embora. Mas então ouvi alguns movimentos dentro da casa. Um homem apareceu na entrada. Era extremamente magro e parecia ter dificuldade até para se manter em pé. Vestia apenas roupa íntima e caminhava arrastando os pés.
Sua pele parecia muito pálida sob a luz externa e o cabelo estava grudado na testa. Ele ficou me encarando por vários segundos sem dizer uma única palavra. Perguntei se ele era Jorge e se havia feito o pedido. Ele respondeu que sim, com a voz muito baixa. Estendi a sacola para entregá-la, mas em vez de pegá-la normalmente, ele a arrancou das minhas mãos. Conferiu rapidamente o conteúdo, depois deu um passo para trás e fechou a porta sem agradecer nem se despedir. A idosa continuou sentada, acariciando o cachorro como se eu já não estivesse mais ali. Naquele momento pensei que a parte mais estranha da entrega já tivesse acabado. Desci os degraus e caminhei em direção à moto, tomando cuidado para não tropeçar nas ferramentas e nos objetos espalhados pelo quintal. Foi então que a porta do trailer se abriu de repente. De lá de dentro saíram vários cachorros pequenos. Não sei dizer quantos eram, porque começaram a correr em todas as direções. Mas deviam ser pelo menos 15 ou 20. Havia chihuahuas, vira-latas e outros de pelo comprido. Todos latiam ao mesmo tempo e rodeavam minhas pernas. Atrás deles apareceu um adolescente que devia ter uns 16 ou 17 anos. Vestia uma camiseta grande demais para o seu corpo e ficava balançando de um lado para o outro enquanto observava os animais. Ele não parecia totalmente consciente do que estava acontecendo. Às vezes ria sem motivo algum, depois permanecia completamente parado, olhando fixamente para mim. Consegui ver o interior do trailer. Havia uma lâmpada ultravioleta, fitas de luz coloridas e uma pequena bola giratória daquelas usadas em festas. As paredes estavam cobertas por tecidos, fotografias e desenhos que não consegui distinguir. A música tocava tão alto que o chão parecia vibrar. Os cachorros começaram a pular ao redor da sacola vazia que eu ainda carregava na mão. Nenhum deles parecia realmente perigoso, mas eram tantos e faziam tanto barulho que eu não conseguia andar sem correr o risco de pisar em algum deles. Tentei afastá-los com cuidado enquanto pedia ao rapaz que os chamasse. Ele apenas ria. A porta da casa principal voltou a se abrir. Jorge saiu segurando uma lanterna em uma das mãos e uma garrafa de bebida alcoólica na outra. Dessa vez ele parecia muito mais alterado. Começou a gritar com o adolescente para que prendesse os cachorros e abaixasse o volume da música. O rapaz respondeu alguma coisa que eu não consegui ouvir e os dois começaram a discutir. A idosa também começou a gritar da entrada da casa, embora não ficasse claro de que lado ela estava. O chihuahua se soltou e se juntou aos outros cachorros. Em poucos segundos, o quintal se transformou em uma mistura de latidos, música alta, luzes coloridas e vozes se sobrepondo umas às outras. Eu permaneci parado no meio de tudo aquilo sem saber o que fazer. Não conseguia entender se aquela discussão era algo comum naquela casa ou se havia começado por minha causa. Jorge balançava a lanterna de um lado para o outro e voltava a gritar com os cachorros. O adolescente continuava se balançando em frente ao trailer e a idosa repetia que alguém precisava fechar o portão, mesmo que o portão já estivesse fechado. Em determinado momento, Jorge parou de gritar com o rapaz e olhou diretamente para mim. Não disse absolutamente nada, apenas permaneceu parado com a garrafa em uma das mãos e a lanterna apontada para o chão. Aquele olhar foi suficiente para que eu decidisse ir embora. Passei por entre os cachorros, cheguei ao portão e levei vários segundos para conseguir abri-lo porque a trava havia emperrado. Eu ouvia os gritos atrás de mim e temia que algum dos animais escapasse para a estrada. Finalmente consegui abrir o portão. Retirei a moto e fechei a grade da melhor forma que pude. Não olhei para trás. Segui pilotando até encontrar novamente o asfalto e só então parei para conferir o aplicativo. O pedido aparecia como concluído e o cliente não havia enviado nenhuma mensagem. Voltei para casa ainda tentando entender tudo o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, abri o aplicativo para verificar o endereço exato da entrega. Queria confirmar se realmente havia entrado no lugar certo. Foi então que percebi algo estranho. O pedido aparecia registrado em um endereço diferente, vários quilômetros mais perto da cidade. O mapa mostrava uma rua asfaltada cercada por casas, não a estrada de terra por onde eu havia passado.
Pensei que pudesse ser algum erro do aplicativo, embora na noite anterior o GPS tivesse me levado diretamente até aquele portão. Alguns dias depois, contei essa história para outro entregador que trabalhava havia muitos anos ali. Quando descrevi a entrada, o trailer e as estradas da região, ele me perguntou se havia sido perto de um antigo rancho na direção da Rua Duarte. Respondi que provavelmente sim. Então ele me disse que vários entregadores evitavam aceitar pedidos noturnos naquela área. O problema era que ninguém conseguia explicar ao certo quem realmente morava naquela propriedade. Nunca consegui confirmar se essas histórias eram verdadeiras. A única coisa de que tenho certeza é que, desde aquela noite, nunca mais aceitei pedidos depois das 10 da noite. Com o passar do tempo, entrei em bairros muito mais perigosos, percorri estradas piores e fiz entregas em lugares onde realmente precisava ficar atento. Mesmo assim, nenhuma outra entrega voltou a me provocar aquela mesma sensação. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.